Vamos lá? Conhecer um pouco mais o hemograma, como nós falamos em sala de aula. O que fazer quando a gente se deparar com um monte de números nesses exames laboratoriais? Como eu brinco com vocês em sala de aula, até uma criança de 10 anos, se ele abrir um hemograma, ele consegue identificar quem está normal, quem está baixo, quem está alto, bastando ele olhar o valor encontrado com o valor de referência. Isso é óbvio. Está dentro dos limites, está normal. Está abaixo dos limites, está baixo. Está acima dos limites, está alto. Então eles conseguem identificar, mas interpretar esses valores que é importante. Nós vimos em sala de aula que nem sempre normocítico e normocrômico é uma coisa benéfica. Nem sempre está normal. Então a gente, principal valor encontrado aqui, o principal item que a gente tem que avaliar, eu sempre falo isso, é a nossa hemoglobina. Então se eu tenho uma hemoglobina baixa, ó, 10,20, é de 11,50 a 16, eu já posso caracterizar que o paciente tem uma possível anemia. Então, para que servem os índices hemantimétricos? Para justamente classificar essa anemia. Se ela tá, as células estão do tamanho menor, estão maiores, estão do tamanho normais, a cor dela, se está com baixa ou se está a mesma cromia dentro dos índices normais. Então, por isso que é importante a gente saber interpretar esses valores. Como nós já falamos em sala de aula, hemoglobina determina o processo anêmico, segundo a OMS, tá? Cada um com seus valores de referência. VCM, eu falei que é a mesma coisa do VGM. Ele indica o tamanho que essa hemácia está se comportando. Ou seja, é como se eu tivesse pego uma hemácia e visto se ela está microcítica, tiver pequena, normocítica, tiver dentro dos parâmetros normais, e macrocítica se tiver grande. Claro, quando esse índice de VCM ele é relatado no hemograma, não é apenas de hemácia, e sim da maioria dos eritrócitos encontrados. Ou seja, há uma predominância de, se tiver com macrocitose, há uma predominância de células grandes. Se tiver com microcitose, há uma predominância de células pequenas. Então, quando a gente falar de citose, eu estou falando de VCM, desculpem, eu estou falando do tamanho dessa hemácia. Se ela está grande, tamanho de parâmetros normais, ou está pequena. Passando para o HCM ou CHCM, todos os dois refletem o mesmo parâmetro, que é a cromia, a cor da hemácia. Então, lembrem, essa só posso classificar de duas formas: ou ela está abaixo do índice hipocromia, ou ela está dentro do índice normocromia. Então, não existe o termo para hematologia de hipercromia, tá? Isso é um ponto importante. E por último, e não menos importante, nós falamos do RDW, que se o VCM ele mede a predominância daquele tamanho de célula, o RDW, diferente do VCM, a gente vai ver logo em seguida que ele que são casados dos valores, ele mede como é que está essa população dessas hemácias. Se está acontecendo muita variação de tamanho. Eu encontro hemácias pequenas, hemácias do tamanho dentro dos parâmetros normais, hemácias grandes. E com isso ele me dá um índice até 16%. Ele classifica os parâmetros normais de variação. Reforçando, o RDW ele indica a população dessa hemácia, a variação dessa população das hemácias, tá certo? E o VCM, a predominância de um tipo de hemácia.